E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Bom, tô aqui pra começar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, cara, é diferente também. Até porque eu estou em mais uma aula passeio. E dessa vez é aqui na Quinta da Boa Vista, né, onde fica o Museu Nacional. E eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco aí da minha aula. Esse período eu peguei um projeto de extensão que é Conhecendo o Museu Nacional. Então hoje é a primeira visita, né, desse projeto. A gente não vai visitar o Museu Nacional em si, mas a gente vai visitar alguns prédios que tem aqui na Quinta da Boa Vista, que pertence à UFRJ. A minha aula passeio hoje é por aqui e eu vou dar um olhazinho aqui com vocês na Quinta da Boa Vista, beleza? A galera vem pra cá, aqui na Quinta da Boa Vista, fazer piquenique, festa. Tem o zoológico, né, que hoje é bioparque. Só os raiz, né, pegaram a época do zoológico e do macaco Tião, né. Tô subindo essa ladeira aqui, indo em direção ali ao museu, né, que pegou fogo em 2018, se eu não me engano. Que era a casa da família real, né, aqui no Rio de Janeiro. Uma das, né. E aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, galera, aqui nessa parte que é mais ou menos tipo um jardim aqui do palácio, a gente tem essa visão aqui. A gente vai encontrar a estátua da Imperatriz Leopoldina, né? Que foi a primeira esposa de Dom Pedro I, né? Pra quem não sabe, Dom Pedro teve duas esposas, até porque Dona Leopoldina ela morre. E aí Dom Pedro, ele se casa de novo com a Imperatriz Amélia, né? Aqui pegou fogo em 2018, né? O museu que funciona, né? O prédio ainda é o Museu Nacional e funcionava aí tinha exposições naturais, né? Meteoro, múmias, esqueleto de dinossauro. Então pegou fogo aqui em 2018 e foi assim uma perda enorme. Na época eu estava no ensino médio, eu não sabia muito bem, né, a dimensão que isso causou para nossa história, né, para nossa cultura. E hoje na faculdade de história eu tenho essa dimensão. O museu ele tá fechado desde então. Vocês podem escutar alguns barulhos, tem alguns tapumes ali também, porque a galera tá restaurando, né, tá reformando. E por enquanto a gente vai ficar aí sem visitar o Museu Nacional, acho que por um bom tempo ainda. Por hora a gente só consegue vir até esse limite aqui, não pode nem chegar ali perto para tirar foto, nem nada, é só até aqui. Para quem não sabe, né, essa era a casa meio que oficial, né, da família real. Quando Dom João chegou, né, no Rio de Janeiro, a casa dele, né, assim que ele chegou aqui, não era aqui, era lá na Praça 15, né, no Paço. Hoje é chamado de Paço, né, Imperial. Então Dom João ele ficou algum tempo ali, né, com a sua família. E aí depois de um tempo Dom João ele ganhou esse palácio aqui, se eu não me engano, de um comerciante ou de um traficante de escravizados. Então Dom João ele se mudou para a Quinta da Boa Vista. Hoje tá muito diferente do que era naquela época, né, até porque isso aqui era uma região de pântano, então era muito difícil de chegar até aqui. E aí ele passava boa parte, né, do seu tempo aqui e também lá no Paço, né? Até porque era lá no Paço que tinha alguns despachos, né, para ele fazer e tudo mais, de questões de trabalho, cerimônia de beijamão. Também tinha algumas cerimônias de beijamão aqui. Esse local ficou sendo a residência dele até o dia que ele partiu para Portugal novamente, né? E deixou seu filho aqui. E Dom Pedro também morava aqui. E acho que, se eu não me engano, foi com Dom Pedro, né, que decidiu ter outra casa também lá na região serrana, né, em Petrópolis. Até porque, vocês sabem, né, Rio de Janeiro é muito quente.
e é quente até no inverno. Então eles precisavam de uma casa de veraneio, né, vamos dizer assim. E também foi a residência aqui de Dom Pedro até quando ele foi para Portugal, seus filhos ficavam aí. Também Dom Pedro também trabalhava lá no Paço, né, Imperial, né, quando ele se tornou imperador, o Paço Real passou a ser chamado de Paço Imperial. E foi a casa de Dom Pedro II até ele também ser expulso do Brasil. Aí que é a questão da República. Então essa foi basicamente a casa aí da família real imperial. Só que Dom Pedro II também passava boa parte aí da vida dele, né? Também em Petrópolis. Era uma região que ele gostava muito. E como eu disse, era uma região mais fria. Mas basicamente essa foi a residência deles até cair a monarquia, né, e chegar a república. E aí hoje o Museu Nacional faz parte da UFRJ. E hoje a gente vai visitar, né, minha turma, vamos visitar uma das dependências aqui do UFRJ, aqui na Quinta da Boa Vista. Até porque a UFRJ não é só o Museu Nacional, tem outra coisa também, tem biblioteca, alguns espaços de pesquisa. Então eu vou visitar essa região hoje. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, entendeu? Tanto que eu cheguei um pouquinho mais cedo aqui. Minha aula é só 9 horas e agora são 8h18 para gravar aqui um pouquinho para vocês da Quinta da Boa Vista, né? E mostrar um pouco dessa região para quem nunca veio aqui ou para quem não é carioca, né, do Rio de Janeiro, conhecer um pouquinho mais desse lugar aqui, importante, querendo ou não, para nossa história. Bom, galera, aqui, né, na frente do palácio, né, a gente tem a estátua de Dom Pedro II, né, que foi o último imperador aí do Brasil, né, o último monarca, o último representante aí da monarquia, basicamente, que reinou, né, antes da república. Então ele fica aqui na frente para todo mundo ver. E aqui tem um drone, né, acho que o drone também tá filmando e nos filmando também. Bom, galera, entrei aqui para poder ver a questão da aula, né? A gente teve que dar um nomezinho ali no portão. Não faço a mínima ideia se ainda pode gravar, mas estou gravando o que eu posso. E estou conseguindo aqui do lado de fora. Vou perguntar à professora ou responsável pela visita aí se dá para gravar algumas coisas, né? Eu nunca vim dessa parte aqui, né? Como eu disse, só tô conseguindo esse acesso porque eu sou aluna. Então tô mostrando aqui pra vocês, mas tô com medo até de levantar o telefone, uma vergonha. Tem um pessoal atrás de mim, mas enfim. Vou tentar mostrar o máximo de coisa que eu conseguir pra vocês, beleza? Esse é o caminho que eu tô fazendo aqui lá embaixo, que tem alguns prédios, né? E é pra lá que eu vou. Esse campus aqui, esse terreno, ele foi concedido ele era do exército, né? Era cavalariça do exército. Aí depois que o incêndio aconteceu, foi cedido, é um espaço que foi cedido pelo governo para abrigar os trabalhadores do Museu Nacional. E aí a gente está aqui, tem um prédio administrativo, aí tem prédio de coleções, de algumas coleções, né? Departamento de entomologia, de invertebrados, aí tem alguns módulos, né, que estão sendo construídos aqui. Muitos profissionais trabalharam aqui para que ela fosse desenvolvida, essa exposição. Então, desde curadores, pesquisadores, educadores, vários profissionais mesmo atuaram para que essa exposição pudesse acontecer. E ela representa as principais áreas de estudos que tem o Museu Nacional, né? As principais áreas de atuação do museu. Ela é composta por 9 módulos e cada módulo representa ali uma área de pesquisa do museu, né? Esses departamentos de entomologia, pesquisas da área da geologia e paleontologia, da antropologia social. Então é isso que vocês vão poder ver, uma exposição que ela foi pensada nesse sentido, né, para representar as pesquisas mais recentes desenvolvidas. Como a gente sabe, o Museu Nacional ele passou por um incêndio em 2018 e que isso afetou grande parte do acervo. Algumas coisas não estavam no palácio, então sofreram danos, mas digamos assim que a maioria das coisas estavam lá no momento do incêndio.
reconstrução do museu, é muito importante também um novo acervo, né? Tem um acervo que ele é restaurado, né, que ele consegue ser recuperado de alguma forma, mas também tem coisas novas chegando. E isso a gente sempre gosta de dar esse exemplo, porque o Museu Nacional ele não para a partir do momento do incêndio. Pesquisas continuam sendo feitas, as pessoas continuam estudando e produzindo conhecimento aqui dentro. Então esse módulo é basicamente para mostrar peças que foram recebidas pelo museu depois do incêndio e que passaram a compor um novo acervo do Museu Nacional. Aqui nessa exposição, no geral, em todos os módulos, vocês vão ver que são pesquisas que elas são muito feitas ou assim, a partir do incêndio ou posteriores ao incêndio. Já ouviram a palavra maloca antes? Vocês têm alguma ideia do que ela significa? Pra mim era casa, né? Maloca, saudosa maloca, é casa. Isso, então, maloca, né, é uma grande habitação indígena que abriga várias famílias. E aqui a gente chama esse módulo de maloca de saber porque contido aqui dentro a gente tem vários itens, né, pertencentes a 4 etnias indígenas diferentes. Então a gente entende que esse módulo, ele abriga as memórias e, consequentemente, os saberes de todos esses povos. Ela é o item principal, né, desse módulo. A gente chama ela de Hitchocó, né? E a boneca Carajá foi doada aqui para o museu pela Caimotica Maiorá Carajá, porque logo depois do incêndio ela se sensibilizou bastante com a perda de todos os acervos, né? O museu já tinha outras bonecas Carajás, né, outros Hitchocós no acervo, e a Caimoti se sensibilizou bastante com essa perda e ela decidiu doar essa boneca. Por isso ela é tão especial. Essas aqui também são bonecas Carajás, tá? Elas normalmente são feitas para venda, né? São feitas também para socialização das crianças do povo Carajá. E é muito interessante porque elas são uma produção exclusivamente das mulheres desse povo, né? E elas são também reconhecidas como Patrimônio Histórico Nacional pelo IFAM. E elas têm uma técnica muito interessante, porque todo o barro, né, que elas usam é extraído da terra, de onde elas vivem. Esse barro passa por um processo de filtro, depois a modelagem, e aí a queima, e só depois a pintura, o que é bem interessante, porque normalmente na cerâmica a gente costuma fazer a pintura antes de queimar, mas eles têm esse processo diferenciado. Cada uma dessas penas está disposta ali de uma determinada forma, propositalmente, sabe? As cores não são escolhidas de forma aleatória. O verde representa a selva, né, a mata que fica em volta, que para os Kayapó é um lugar de segurança, ao mesmo que é um lugar de perigo, porque a mata ajuda a esconder a aldeia, mas ela também acaba escondendo os perigos que vêm de fora. E a gente sabe que existe muitas disputas, né, na atualidade, não só na atualidade, desde muito tempo, com relação às terras dos povos indígenas. A parte em amarelo, ali são onde normalmente as mulheres ficam, que são onde elas cuidam do plantio, da pintura corporal, tudo que tem a ver com colheita é responsabilidade das mulheres para os Kayapó. E já a parte em vermelho é o coração da aldeia, onde os homens ficam, onde eles se reúnem diariamente para discutir caças, eles falam também sobre guerras, eles produzem adornos em conjunto também, é muito bacana isso. Esse módulo é muito interessante porque ele mostra justamente uma relação entre a natureza, todo o estudo de botânica e essas relações com movimentos culturais e de arte popular. O Mulungu, ele é essa árvore aqui, né, essa espécie, e ela é uma árvore que é típica do Cerrado. Ela é utilizada para criar, né, o mamulengo. E aqui, esse no caso é o processo de criação do mamulengo. Aqui nós temos uma parte, né, do mulungu sem entalhamento, né, essa parte toda da madeira aqui por fora. E nesses estágios seguintes vocês conseguem ver como é feita a construção, né, do mamulengo, os cortes, todo esse detalhamento, né, do rosto deles. E todo o figurino dele é feito de chita, é o tecido que é utilizado. E aqui você pode observar o estágio final do mamulengo, né, quando ele está de fato pronto. E todo esse acervo, né, que nós temos aqui, que vocês vão olhar o outro lado também, foi doado pelo mestre Bila. Além do mestre mamulengueiro que cria, né, o mamulengo e também aparece aqui com os bonecos, também existe o Mateus, que é a pessoa que está sempre
narrando a peça, né, o teatro, interagindo com o público, e também tem a Loa, que é a música, né, que é a música que toca, os bonecos dançam também, tem toda essa ludicidade. Essa aqui é a cobra chibana e essa aqui é a dona da cobra, né, cada um desses personagens são bem definidos também. E, inclusive, às vezes, né, a gente acaba fazendo teatro aqui, principalmente quando é com criança, né? Quando nós estamos brincando da criança, é bem interessante utilizar esse recurso. O samba é um elemento importante para toda a sociedade, né? Eu acho que quando se fala do Brasil e do Rio de Janeiro, não tem como não falar do samba. O samba é um movimento que cresceu nas periferias do Rio, né? Diante da diáspora africana. O museu já tinha uma pesquisa antes da queima sobre o samba, sobre o atravessamento da cultura, da religião, e atravessam o samba. E depois da queima do museu, um pouco do material que a gente tinha, infelizmente, né, foi queimado. Mas depois do desastre do museu, as escolas de samba fizeram uma doação de alguns elementos das fantasias, dos projetos da construção do carnaval. Tudo que vocês estão vendo aqui foram doados pelas escolas de samba aqui do Rio. A fantasia de carnaval junto com Folia de Reis. Vocês já chegaram a presenciar Folia de Reis? Conhecem o vídeo de Folia de Reis? Eu me chamo Lais, eu sou estudante de Ciências Sociais na UFRJ e eu vou apresentar para vocês um módulo da Vermissaura que ele foi criado pelo setor de paleontologia do Museu Nacional. E assim, antes de eu começar a falar um pouco sobre a Berta, eu vou falar um pouco sobre paleontologia, porque é muito comum as pessoas acharem que o estudo da paleontologia é o estudo dos dinossauros. Eu, inclusive, quando era pequena, sempre falava isso, tipo, eles estudam os dinossauros, só que na verdade não. O paleontólogo, ele estuda os fósseis de todos os registros, os organismos que passaram pelo planeta Terra, e não só os dinossauros que as pessoas costumam achar. Eu acho que é muito importante falar sobre o setor da paleontologia aqui no Museu Nacional, porque ele é um dos mais completos do Brasil, ele tem uma coleção de fósseis gigantesca. Então, assim, eu acho que é importante celebrar isso, que existe uma coleção tão grande aqui no nosso país. Eu vou falar um pouco sobre a descoberta da Bertasaura. Então, a Bertasaura ela foi descoberta, o fóssil dela, né, em 2014. E é muito interessante pensar no trabalho de como que foi feito na descoberta da Bertasaura, porque o fóssil da Berta, ele era o mais completo que eles já tinham achado. Porque ela tinha crânio, ela tinha cintura, ela tinha mandíbula, ela tinha tudo. Ela era realmente um fóssil muito completo. E o nome Bertasaura foi em homenagem trícola. Foi em homenagem à nossa mãe nacional, a imperatriz Leopoldina, porque ela apoiava em ciências naturais, e a imperatriz Leopoldinense, que vocês viram no módulo samba, que ela também doou fantasias e é uma apoiadora. Esse é o tamanho real dela, ela seria exatamente desse tamanho. Falar com vocês sobre a redescoberta do Pingo de Ouro, falar sobre esse processo, né, que é do Instituto de Biologia daqui do Museu Nacional. O pingo, ele foi redescoberto porque a primeira datação dele foi o Alípio de Miranda Ribeiro, que era um naturalista daqui do Museu Nacional. Ele fez a documentação porque era muito conhecido a de Brachycephalus ephippium. E aí ele foi fazer e ele descobriu que era uma variante. Aí ele colocou inclusive o nome como Brachycephalus ephippium var bufonoide. Depois dessa catalogação não teve nenhuma outra. E aí depois desse tempo, né, a Manuela Folli, com
Sérgio Potes, o Lucas Amaral e o Sérgio Pombal, eles foram na região de Macaé de Cima, em Nova Friburgo, porque, inclusive, os pinos de olho eles são endêmicos da Mata Atlântica. Quando eles foram lá, eles acharam o pino de olho, não tinham conhecimento ainda sobre a catalogação dele, né? E viram que só tinha uma catalogação, que foi em 1920. Isso foi em 2015. Até oficializar a catalogação, que foi em 2020, passaram 100 anos que ele ficou sumidinho aí. Sapos, em sua maioria, tem essa regiãozinha aqui atrás dos olhos, que tem a glândula de veneno deles. Essa glândula de veneno, eles não são animais peçonhentos, eles só ativam esse veneno quando eles são mordidos. Eles se reproduzem por método do amplexo, que é basicamente esse abracinho, né? A fêmea escolhe o lugar, o sapo, o macho, né, no caso, ele sobe em cima dela, ela coloca os ovos, ele fertiliza com o espermatozoide, depois eles vão lá e escondem os ovos, né? Aqui dá pra ver eles escondidinhos. É mais por conta de possíveis predadores, para também não serem pisoteados e tal, então eles têm esses cuidados. E aí depois desse amplexo e depois desse processo aqui, eles ficam em torno de 25 dias. E aí eles já nascem formadinhos, meio que eles ainda não são adultos, né? Porque a coloração é diferente. Eles ainda estão marronzinhos, mas depois eles vão ficando dessa cor aqui que vocês estão vendo. A perereca, ela alcança saltos muito maiores, porque o corpo dela é menos robusto e ela tem esses discos que, nos dedos dela, que é o que fazem com que ela prenda. Então esses discos eles servem como adesivo, assim, para ela prender. Ela tem o corpo liso também, que é parecido com a da rã, só que a diferença da rã é que ela já tem um corpo mais robusto, dá pra perceber essas diferenças, e os dedos inferiores da rã são bem grandes. O sapo, eu acho que de todos é o mais grandão, né, dá pra saber, ele é o mais robusto. O sapo, ele tem essas glândulas de veneno que eu falei com vocês. Ele tem um corpo muito rugoso, mas o sapo, ele também tem os dedos, são menores, né? Então dá pra perceber essa diferença. Aqui é o sapinho pulga também, né? Que é um Brachycephalus, olha só como é que ele é pequenininho. Ele é o Brachycephalus didactylus. Preparação, colocando a luva. Botei a luva, não tenho coragem de botar na mão por não. Uau! Oh, meu Deus! Uma base histórica que esse módulo aqui eu gosto de chamar ele, eu falo que ele é o módulo mais bonito, mas ele tem um gosto agridoce na boca. Esses são souvenirs ao lado, né? Ele é uma bandeja que é feita com pintura no vidro, pintura reversa. A base dele é feita com asas de borboleta. Ele se popularizou, né? Ele começou a vir a público mais ou menos em 1920, né? Na década de 1920, e ele vem com a necessidade de se criar algum souvenir do Brasil. Turista vem, compra e leva. Cada partezinha dessa é feita com uma asa de borboleta. Captura a borboleta viva, arranca a asa de borboletas e, tipo, numa bandeja temos 100 exemplares de borboleta. Naturalmente, o que a gente pensa? Extinção. Mas também a relação que tinha era o desmatamento da madeira, começou a se criar um ateliê para fazer manufatura. Inicialmente ele começou como um trabalho artístico, manual. E aí começa a se popularizar tanto que se torna uma manufatura. Se precisava capturar essas borboletas. Então, qual é o jeito fácil de coletar? Então, eu emprego, entre essas aspas, eu emprego essas crianças e elas capturam essa borboleta por trocados. Ele representa um pouco dessas crianças que capturavam as borboletas, né? Então, não sei se vocês já pararam para
vezes que eu vi, eram muito universidades ou do próprio Egito ou então da Europa, da América do Norte, fazendo pesquisa lá. Eu descobri que o Museu Nacional ele efetivamente manda arqueólogos para o Egito, que tem um complexo funerário na Ferrotep, e lá tem uma parceria do Museu Nacional com a Universidade da Argentina, que mandam arqueólogos em conjunto para trabalhar lá. Eu não sei quantos de vocês chegaram a visitar o palácio antes do incêndio, efetivamente, mas vocês devem lembrar, né, daquela sala que tinha vários artefatos de mitologia, que era uma coleção assim sensacional. Xamã Nsu também passou por uma tomografia para ver se havia alguma coisa dentro dela. E aí eles viram que haviam vários amuletos dentro da múmia. Só que, obviamente, ninguém abria a múmia para tirar, né, para esses amuletos. Quando teve o processo de resgate de acervo, era procurar por coisas que provavelmente teriam sobrevivido diante das temperaturas, porque nem tudo queima a ponto de se perder, dependendo da temperatura do fogo. Então eles sabiam que a múmia não seria encontrada, justamente porque é um material muito frágil, mas que os amuletos resistiriam às altas temperaturas. Mas esse amuleto eu acho ele muito especial, porque na parte de trás dele, que é a parte plana, né, tem uma passagem do Livro dos Mortos. Vocês já ouviram falar do Livro dos Mortos? E aí é interessante porque nesse amuleto, na parte de trás, tem o capítulo 30 do Livro dos Mortos, que ele tem uma passagem muito especial, que diz: não deixe meu coração falar contra mim. Que é o peso da terra. Exatamente, que é a pesagem do coração, que seu coração tinha que ser tão leve quanto uma pena, né, pra você conseguir passar. E aí esse amuleto fala que o coração não poderia revelar nada de errado que a Xamã Nsu tivesse feito. Então era meio que uma artimanha, assim, um jeito de burlar, né, esse processo de pesagem do coração, e é muito interessante. Falando um pouquinho da Xamã Nsu, que mostra da cantora de Amon, é porque ela era cantora mesmo, ela era uma cantora sacerdotisa que trabalhava no templo de Amon. E é muito legal porque ela viveu relativamente muito tempo, se eu não me engano ela chegou a passar dos 50 anos. E normalmente a gente tende a associar a antiguidade ou até a Idade Média, tipo, nossa, todo mundo morria muito jovem. Como se todo mundo, assim, ninguém passasse lá dos 20, dos 30 anos. Mas não, ela chegou a viver bastante, assim, em relação à época. E também tinha a questão de quanto mais velha uma sacerdotisa era, maior era a posição de poder dela. Então, vamos dizer assim, que ela é uma sacerdotisa muito importante. E também é muito interessante pensar na preservação da memória da Xamã Nsu. Porque o Antigo Egito tinha uma questão muito importante, não só com o nome, mas também com o corpo. Que tem a questão das múmias, né? A preservação das múmias não é à toa. Eles realmente acreditavam que era preciso preservar o corpo para conseguir fazer essa passagem para outro mundo. Então a morte física, né, aqui é justamente uma passagem para outro plano, não era uma morte assim absoluta. Então preservar o corpo era importante, preservar o nome também era muito importante. Pelo costão rochoso, que são essas estruturas, geralmente são uma paisagem bem comum aqui no Brasil, esse relevo, onde tem ação do mar e também sofre bastante erosão. Mas então, o que seriam, né, esses costões rochosos? São esses paredões de pedra em que se formam vários tipos de cavidade, além dessa ação da natureza. É lar e também, enfim, abrigo, também forma de alimentação para vários animais marinhos, como vocês podem ver. Então, nesses postões, tem essa área que está sempre em contato com o sol, então não tem muito contato no mar. Tem uma área que, de acordo com a maré, ela aparece ou não aparece, então depende do mar, como ele está, e a parte que é sempre submersa. Em todas essas áreas do costão rochoso, existem tipos de animais, organismos diferentes. Tem lagosta, tem ostra, tem estrelas de mar. É que esses costões, eles servem de abrigo e também de alimentação para vários animais, como já tinha dito anteriormente.